Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercerem o seu direito de defesa. Será que se você emprestar o seu veículo para uma pessoa que não tem habilitação, você vai poder depois realizar a indicação de condutor dela? Essa é uma dúvida muito frequente e que, ficando comigo até o final desse vídeo, nós vamos esclarecer. Mas antes, alguns recados importantes. O primeiro, se você está iniciando na área do direito de trânsito, está um pouco perdido, não sabe como funciona o processo administrativo, notificações, medidas administrativas, penalidades, a estrutura de um recurso, você precisa conhecer os meus cursos de trânsito, onde eu te ensino a atuar aí de dentro da sua casa e defender o direito de dirigir de milhares de condutores pelo nosso Brasil. Basta você clicar no primeiro link aqui da descrição e também no primeiro comentário fixado. Para você, meu amigo, que é motorista profissional e precisa inserir na sua habilitação os cursos especializados, seja de transporte de escolares, coletivo de passageiros, emergência, carga indivisível, produtos perigosos, eu posso te oferecer esse curso na modalidade EAD, 100% online, seja de formação ou atualização, devidamente homologado pela Secretaria Nacional de Trânsito e com validade em todo o território nacional. Basta você verificar o meu contato aqui na descrição, me chamar e eu te passo maiores informações. Pessoal, ao invés de ficar abrindo aqui várias legislações, como eu costumo fazer nos outros vídeos, eu resolvi fazer de uma forma mais fácil. Vou mostrar para vocês aqui agora alguns trechos de um artigo muito completo sobre esse tema que eu já escrevi lá para o blog Autoescola Online do meu amigo Ronaldo Cardoso. E eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, para que você possa ver tudo que eu trago ali, tanto exemplos como a fundamentação legal e outras questões mais. Então, neste artigo, tudo o que você precisa saber sobre esse tema, você vai encontrar nele. O título do artigo é Posse de Cara como Réu Infrator, um condutor sem CNH. Embora ele tenha sido escrito por mim em 11 de novembro de 2022, pelo menos até a data de gravação deste vídeo, fevereiro de 2024, todas as legislações que eu citei aqui permanecem válidas. Eu começo falando a respeito da previsão da indicação de condutor, que está lá no artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro. Em resumo, a indicação de condutor ela pode ser feita toda vez que ocorrem infrações de trânsito na direção do veículo e que não tenha sido o proprietário, e estas infrações sejam decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Por exemplo, conduzir sem usar o cinto de segurança, falando ao telefone celular, avanço do sinal vermelho, ultrapassagem proibida, executar a operação de retorno no local proibido. Todas essas infrações são infrações de responsabilidade daquele que estava ali conduzindo. E se não era o proprietário, o órgão de trânsito deve enviar uma notificação e existe um prazo mínimo de 30 dias para que aquele proprietário possa indicar o seu real infrator. Esta previsão, além de contida no artigo 257 do CTB, existe uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é a 918 de 2022, que também regulamenta este tema. Agora vamos trazer aqui uma situação hipotética que eu acredito que seja mais comum. Imagine que você empresta então o seu veículo para uma pessoa que comete ali algumas infrações de trânsito, dentre aqueles exemplos que eu citei agora há pouco para vocês. Mas aí você vai verificar e este condutor está dentre estas situações aqui. Veja, ele não possui PPD, que é a permissão para dirigir, ou a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Às vezes ele até é habilitado, mas ele está com a CNH vencida há mais de 30 dias. Ele é habilitado, mas a categoria da habilitação dele não abrange o veículo que ele estava conduzindo. Exemplo, ele é apenas habilitado na categoria A, que é para conduzir motocicletas e similares, mas o seu veículo é um automóvel, que exige no mínimo categoria B. Ele é habilitado, mas ele está com o direito de dirigir suspenso, ou com a CNH cassada. Nessa situação, você vai poder indicar ele como condutor infrator? E eu já te adianto que sim, é isso mesmo. O que deve acontecer é sempre levar em consideração a realidade fática. Se era aquele condutor que estava na condução do seu veículo, é exatamente ele que você tem que indicar. Você não pode assumir a responsabilidade por essas infrações e nem indicar um outro condutor pelo simples fato de que aquele que estava conduzindo o seu veículo não é habilitado ou estava com ela vencida. Nós não podemos esquecer também que fazer falsa indicação de condutor configura crime. Eu já gravei um vídeo também muito completo sobre esse tema. Vou deixar aqui na descrição do vídeo.
Mas agora você precisa saber que todas essas condutas que eu descrevi aqui constituem infração de trânsito. E elas estão previstas lá no artigo 162 do CTB e seus incisos. Diga-se de passagem, todas as infrações de natureza gravíssima, algumas delas com multa de até quase R$900. E agora eu te digo, por que o órgão de trânsito não pode negar receber a indicação do condutor nestas situações? Aí eu tenho que trazer para vocês alguns princípios constitucionais. Veja, primeiramente citando o artigo 5º da Constituição, que é aquele que fala que todos são iguais perante a lei. Existe um inciso aqui muito importante, que é logo o inciso 2, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Se não há nenhuma lei que proíbe aquele proprietário de indicar um condutor nessas situações, logo não há o que se discutir, o órgão de trânsito deve sim acatar aquela indicação de condutor. Até porque isso tem total relação com o princípio da legalidade, que é um dos princípios da administração pública, que estão previstos lá no artigo 37 também da nossa Constituição Federal. Mas agora vem um outro questionamento. Aquele proprietário que indica condutor nestas situações, será que ele não sofre nenhum tipo de penalização? Será que não tem nenhuma consequência? Será que fica por isso mesmo? Vocês lembram que eu disse para vocês que existe uma resolução do CONTRAN que regulamenta toda essa questão? A resolução 918 traz algumas provisões para que não fique assim de graça essa situação, porque infelizmente estamos no Brasil e o Brasil é conhecido como o país da maracutaia, daquele jeitinho brasileiro que muita gente quer ali se safar de uma penalidade, de alguma coisa assim. Então já fica pensando logo, olha, eu vou indicar uma pessoa que não tem habilitação, porque com isso vai acabar não atingindo a minha, principalmente se eu estiver na permissão para dirigir, que eu não posso cometer ali nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, e aí utiliza-se dessa artimanha para então tentar se desvencilhar dessas consequências. Mas a legislação de trânsito foi mais esperta, falou, beleza? Para quem tentar fazer isso, nós vamos trazer consequências. E quais são as consequências? Quando nós vamos avaliar o artigo 5º da resolução 918 do CONTRAN, ele está praticamente transcrevendo o que diz o artigo 257 do CTB a respeito da indicação do condutor, que existe o prazo mínimo de 30 dias, tudo, e quais são as situações que pode ocorrer a indicação do condutor. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o que diz o parágrafo 2º desse artigo. Diz que no caso de identificação de condutor infrator em que a situação se enquadre nas condutas previstas nos incisos do artigo 162 do CTB, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas, serão lavrados os respectivos autos de infrações de trânsito ao proprietário do veículo, por infração ao artigo 163 do CTB, exceto se o condutor for o proprietário. Então, é uma coisa óbvia. Se era o proprietário que também estava conduzindo o veículo, não tem por que lavrar uma infração de trânsito para ele por, neste caso, entregar a direção do veículo para pessoas que estão entre aquelas situações previstas aqui nos incisos do artigo 62, com CNH vencida, ou que não tenha CNH, ou que esteja suspensa, cassada, e outras situações mais. E também que seja lavrado um respectivo auto de infração ao condutor indicado, ou ao proprietário que não indicá-lo no prazo estabelecido, pela infração cometida de acordo com as condutas previstas nos incisos do artigo 62 do CTB. O que quer dizer isso aqui? Se o proprietário indicou um condutor, dentre as situações do artigo 62, deve ser feito um auto de infração para aquele condutor. Se ele não era habilitado, infração do artigo 62, inciso 1 do CTB. Agora, e se aquele proprietário não for habilitado? Aí para isso você tem que conferir um outro vídeo que eu já fiz por aqui bem completo sobre o tema e eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas veja, a resolução não deixou de graça. Ela trouxe sim uma consequência, ela trouxe sim uma penalidade para o proprietário que indicar um real infrator que tenha conduzido o seu veículo, mas que não seja habilitado ou que esteja com a CNH vencida ou qualquer outra situação daquelas previstas no artigo 162 do CTB. Diante do que nós vimos, tanto do que diz a Constituição Federal, Código de Trânsito Brasileiro e Resolução, a que conclusões chegamos? Chegamos à conclusão de que o órgão de trânsito ele tem que acatar a indicação, porque não existe nada que vede esse tipo de coisa, e lavrar o respectivo auto de infração do artigo 62 ao condutor, no inciso que a situação requer, ou ainda lavrar o respectivo auto de infração do artigo 63 ao proprietário do veículo, por entregar o veículo à pessoa nas condições previstas no artigo 162 do CTB. É importante você saber
que quando aquele proprietário deixa de indicar o real infrator, ele passa a ser considerado responsável por aquela infração. Por isso é muito importante a realização desse procedimento e sempre dentro do prazo. Então, em resumo, pessoal, não há qualquer óbice para a indicação de real infrator nas situações previstas no artigo 162 do CTB. Aqui eu até trouxe como forma de exemplificar uma situação real de um órgão de trânsito. Neste caso aqui, era um órgão de trânsito lá da cidade de Guarujá, que acabou negando aqui uma indicação de condutor. Veja, ó, a indicação não foi aceita simplesmente pelo fato do condutor estar, na época, com a CNH vencida. A maioria dos órgãos de trânsito acabam negando esta indicação por questões sistêmicas. Eles alegam que o sistema não aceita uma indicação em que o campo ali de registro da CNH fique em branco. O mesmo acontece com as infrações em que o condutor era estrangeiro ou que o veículo seja estrangeiro, enfim. Mas essa questão sistêmica, eu até falo mais sobre isso aqui nesse artigo, por isso que é totalmente recomendado que você faça a leitura dele na íntegra. Essas questões sistêmicas não podem impactar no cidadão. Ele está ali realmente indicando aquele o qual ele emprestou o seu veículo. A verdade real deve sempre prevalecer. Mas, João Paulo, digamos que ainda assim eu realizo a indicação de condutor, seja via sistema, seja presencial, seja via correios, e o órgão de trânsito não acatou por conta de aquele condutor estar nas situações previstas no artigo 62. Existe algo a ser feito? Com certeza. Porque na nossa própria Constituição Federal de 1988, lá também no seu artigo 5º, nós temos um inciso que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então você deve recorrer ao Poder Judiciário e te digo mais, ainda pedindo indenização por danos. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida por aí, vão encontrar várias decisões com situações iguais a essas em que magistrado ou algum tribunal acabou determinando o pagamento de indenização pelo órgão de trânsito para aquele condutor, pois ele estava ali tentando exercer o seu direito e sem qualquer fundamentação legal o órgão de trânsito vai e nega aquela indicação do condutor. Inclusive eu deixei aqui nesse artigo um exemplo de um caso real e enxertei até um pedaço aqui da decisão. Vale a pena você dar uma conferida. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se sim, peço que você deixe o teu like, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações porque aqui tem conteúdo novo toda semana e eu te convido também a me seguir nas outras redes sociais, que por lá o conteúdo é diário, seja no feed, seja no story, tudo para poder fazer você entender o nosso querido trânsito de uma forma muito mais fácil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!